E aí, brothers and sisters, de boa? Bom, questão da prova de inglês, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Essa foi a questão 2, foi, brother, livro amarelo, isso aí mesmo. A famigerada, eu não estou entendendo o que é que tá falando essa questão aqui, meu irmão. Esse texto aí, ele tinha 7º ano no talo, tinha modal, 7º ano, tinha assunto de 9º aqui, que eram verbos seguidos por infinitivo. Acho que não tinha nada de ensino médio aqui. Se não me falha a memória, não tinha nada de ensino médio, porque deixa eu me dar um saque aqui. Não tem nada de ensino médio aqui não. Nada não, certo? E aí você tem o quê, pai? Uma das coisas que era a chave para responder essa questão era você saber, né, o que é isso aqui? Snowflake Generation. Pega a visão. As questões do Enem, de inglês, por exemplo, elas não são soltas, elas não são jogadas à toa. Tipo, Coca-Cola, um exemplo. Tô olhando ali para minha latinha de Coca-Cola, que eu coleciono lata do Coca-Cola do Star Wars, Guerra nas Estrelas. Não é tipo Coca-Cola. Não, irmão. As questões, elas são contextualizadas, elas não são soltas, não estão à toa. Por exemplo, esse termo aqui, Snowflake Generation, ele ficou muito em voga, digamos assim, e até esse tipo da crítica que o texto faz, né? Que o texto fala sobre uma geração que não está acostumada com fracassos, etc. e tal. Isso aqui vem se tornando uma crítica muito por agora. Então, a prova do Enem de inglês, ela não pega somente a gramática, como você já está ciente, mas ela vai abordar o quê? Termos, coisas, neologismos, etc., que estão surgindo por agora. Se o Enem, por exemplo, se fizéssemos essa prova em 2011, 2012, por exemplo, o termo em língua inglesa que estaria bem em voga seria selfie, certo? Que selfie é um termo novo, não é um termo antigo não, tá ligado? E aí você tem Snowflake Generation. Primeira coisa, snow é neve, flake, floco, generation, então a geração do floco de neve. O que é uma geração? O que é um floquinho de neve? Um floquinho de neve é uma coisa frágil, uma coisa que se desmancha com facilidade e não volta a ser como era. Aí você tem uma coisa, que é o quê? Uma das últimas, acho que a última frase que é dita, né, é resilience is not about feeding ego. Né? A resiliência não é sobre alimentar o ego. E aí você pega a visão o quê? O que é resiliência? A resiliência tem a questão do campo da física, né, que é a questão da mole, etc e tal, mas a gente usa em quê? Usa naquela questão mais filosófica do, não, resiliência, sou resiliente, né? Que a gente, né, força, superação, blá, 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 essa coisa. E aí você vê que o texto todo, ele vai falar coisas como, deixa eu ler aqui para você, aqui, ó. Primeiro ele começa, é verdade que todas as crianças são especiais, simplesmente porque elas são crianças. Mas a maior parte dos adultos não é especial. Pronto, ele começa aqui, ó. But most adults are not special. Ele já joga o quê, pai? Ele diz, é verdade que as crianças são especiais só por serem crianças. Ponto, para aí. E aí ele lança um conectivo, isso é assunto de 6º ano, conectivo but, que ele vai fazer o quê? Quando você tem esse conectivo aqui, já pega a visão que o que vier depois dele vai ser um contraponto ao que veio antes dele. Então ele já começa dizendo que a criança é especial, mas o adulto não é. Pronto, você já começa a ter uma noção aí de que ele vai fazer uma crítica, de certa forma, à forma como a vida adulta de algumas pessoas é levada. Aí você vai continuando o texto aqui. Se der, eu vou continuar para vocês aí, tá ligado? Aqui. Life then can be difficult and even disappointing. Pega a visão. Quando você fala... Cadê? Deixa eu voltar aqui. Life then can be difficult. Eu tenho um modal can. Can é o quê? Can, ele indica a possibilidade. A vida pode ser difícil e até eu sempre me confundo como é que eu traduzo. Até causar desapontamento. Então, por quê? Porque ele fala também no texto o quê? Que as crianças são especiais, parará. Mas os adultos, não. Tô dando uma resumida. E aí depois ele fala que esses adultos, essas crianças vão se tornar adultos rapidamente. E aí o que é que acontece? A ideia desse primeiro trecho aí, eu não preciso nem ler o resto. Porque a ideia desse primeiro texto é o quê? Já disse que a vida pode ser difícil para esses adultos aí.
Esses adultos que estão acostumados a serem tidos como, que é tido como crianças que sempre foram especiais e tudo mais, e eles não têm a noção de que eles não são especiais, pô. E quando a vida adulta surgir, der aquela porrada, aquele pancadão mesmo, ele não sabe como é que, né? E aí cita-se o quê? O termo Snowflake Generation, que é o quê? Ó, The Emergence of the Snowflake Generation, que é o quê? E aí vem outra coisa que tem aqui, ó, who are so delicate they can't handle controversial ideas. E aí eu tenho outra parada, irmão, que é ó, who é um modal, é um pronome relativo que faz menção à pessoa. Então, quando eu tenho who, antes dele, eu tô falando sobre alguém. E esse alguém que eu tô falando aqui são essas pessoas que foram citadas antes. E aí vem, pai, e ele diz o quê? Who can't handle, deixa eu ver aqui de novo, que eu tô sem minha pesca na mão. Who are so delicate, perdão, ó. Who are, ó que onda, who are so delicate. Talvez eu não precise nem ler o resto. Que são bastante delicados. Pronto, se são bastante delicados, são como flocos de neve. Se são como flocos de neve, letra E do caderno amarelo, que foi apontar posturas de uma juventude avessa a contrariedades. Por que eles são avessos a contrariedades? Porque no próprio trecho eu falo aqui, ó, who are so delicate they can't handle controversial ideas being put forward in the lectures. Basicamente, ele diz o quê? Que eles são tão delicados a ponto de não conseguir lidar com ideias, com opiniões controversas. Pronto. Basicamente é isso aí. Eu não preciso traduzir o texto todo, não preciso chegar nele todo. Se eu soubesse modal, 7º ano, como é o nome? Verbos que são seguidos por ing, isso é do 6º ano, se não me engano. Pronomes relativos, 8º ano, isso aqui para mim estaria praticamente todo feito. Só que eu teria de saber, ter uma base mais ou menos do que seria o Snowflake Generation, né? E aí, irmão, vê que essa questão aqui não tem praticamente nada de ensino médio. Aqui é Fundamental 2 puro, 6º, 7º, 8º e 9º. Só que se você não estudar, você vai sentir dificuldade. E aí eu vou falar uma coisa, bem polêmica, ou não. Acho que essa prova do Enem, ela só perde em nível de facilidade, né? Nem nível de dificuldade. Em nível de facilidade para a de 2023, que também foi estupidamente fácil. As provas do Enem de língua inglesa, elas não são difíceis. O problema está em quem geralmente faz essa prova, ela escolhe... porque quem faz essa prova, o aluno, né, que faz, ele não tem o hábito de estudar a língua, de transformar, de colocar a língua inglesa no seu cotidiano. E eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Eu acho que eu até já fiz, mas eu gosto de fazer de novo, porque é mais coisa, né? Aqui, para 10 pessoas assistirem, que são as visualizações que eu tenho. Beijos, valeu. Uhul!